E eu nunca me oponho ao sonho do cliente, porque o que eu aprendi bastante ao longo do tempo, que não existe brega, não existe feio. O que é bonito pra mim não é pra você. Às vezes o que é legal, que eu acho interessante pra você não é. O que atende a minha necessidade não te atende. Então a gente tem que começar a fazer, os profissionais, na grande parte, o que eu acredito, não devemos fazer projeto pra nós. Entendeu? Tem que fazer projeto pro cliente. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. E hoje o tema vai ser muito bacana, que nós vamos falar sobre a arquitetura para todos. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que a minha amiga e companheira e parceira, a Lucy Gobo. Lucy, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. A Lucy, ela é arquiteta, designer e light designer. E é especialista aí em obra para todos os públicos. Então, ela atende todos os públicos e é a pessoa ideal para falar sobre esse tema aqui pra gente hoje. Tenho certeza que você que está assistindo esse episódio, às vezes você que ainda está entrando na profissão, está pegando as suas primeiras obras, às vezes fica com essa dúvida, né? Mas projeto arquitetônico é só para quem tem dinheiro? Não. É só para quem é rico? Não né? é. Não é. É para todos. É importante o projeto arquitetônico? Eu já tenho uma ideia, dá para fazer, né? Então a gente vai falar muito sobre esse tema. A Lúcia vai falar muito sobre o mercado de projetos para todos os públicos e que é, sim, possível trabalhar nesse mercado. E que é muito importante trabalhar nesse mercado, né, Lúcia? E romper com esse paradigma que a gente tem. E você que está assistindo o episódio aqui pela primeira vez, está assistindo pelo YouTube, te peço que se inscreva no canal e ative as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E a sua inscrição ajuda muito para que o conteúdo desse podcast chegue a mais pessoas. E também compartilhe com o seu amigo e que esse assunto possa fazer sentido. E você que também está vendo a respeito de projeto para todos, né? Porque tenho certeza que muita gente está pensando em construir ou já construiu, independente da sua cidade, não deixe de procurar um profissional. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. E você também pode acompanhar tudo sobre a construção civil e também sobre o podcast através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Vamos lá, Lucy. Vamos. Aliás, primeiro eu queria tirar a dúvida, né? É Lucy ou Lucy? Eu já vi o pessoal te perguntando isso. Meu nome é Lucy. Lucy. Não é Lucy. Então, é Lucy, não é Lucy. Isso mesmo. Conta um pouco da sua trajetória, como que você começou, como que você se posicionou no mercado, como que você se tornou a Lucy de hoje. Olha, quando eu estava no terceiro colegial, né, na minha época era que eu chamava colegial ainda, uma amiga minha chegou em mim e falou assim, vamos fazer um curso? É de graça. Eu falei, curso de quê? Design de interiores. Aí eu perguntei pra ela, mas o que é isso? Ela falou, não sei, acho que a gente vai fazer alguns móveis. Falei, vamos fazer então, né? Tava lá, não sei, sabia o que eu fazia no vestibular e tudo mais. Aí eu resolvi fazer esse curso e quando eu entrei, eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer. E na época, por questões até financeiras e tudo mais, eu decidi fazer um outro curso que foi edificações também. Tudo pela ETEC, tudo curso gratuito, né? Pela ETEC. E aí eu fiquei na dúvida, arquitetura ou engenharia? Fiquei um pouquinho balançada no começo, mas falei, não, acho que é arquitetura mesmo que eu quero. Aí eu segui, fiz o curso de arquitetura, me formei em 2012. E depois, logo em seguida, eu fiz a pós-graduação em Light Designer, né? Pela IPOG. E cheguei aqui no mercado de trabalho. Eu me formei, aliás, sem passar por nenhum escritório de arquitetura. Eu trabalhei primeiro com uma designer de interiores aqui em Ribeirão, quando eu fazia ainda meu curso técnico. E depois eu comecei a trabalhar com engenheiro. Então, meu histórico de profissão foi tudo com engenharia. Então, eu conheci muito sobre projetos técnicos, sobre como um projeto realmente com detalhes precisa ser apresentado. E quando eu trabalhava com esse arquiteto, com esse engenheiro, eu decidi que todos os meus projetos teriam muitos detalhes e um nível de conhecimento maior.
E aí eu comecei sozinha, errando, e me posicionei no mercado dessa forma. Depois de passar aí 10 anos trabalhando com engenharia, pegando meus primeiros clientes, devagarzinho, ainda nesse escritório, fui aprendendo com os meus erros, não tive nenhuma base, e o que eu aprendi aqui nesses 6 anos de escritório que eu já tô, foi tudo baseado aí com os meus clientes que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. E foi se moldando e adequando para a necessidade do cliente, né? Exatamente. Os meus primeiros clientes eram clientes amigos, né, parentes, e aí a gente vai fazendo aquele projetinho de graça, aquela ideinha que eles pedem pra gente, e aí eu fui aprendendo e me posicionei no mercado. Muito legal. Teve um episódio que nós gravamos aqui com uma construtora, e ele falou muito sobre essa questão do tempo de plantio e tempo de colheita, né? Que eu acho que se tem uma dica para quem está começando, a principal é essa. Vai ter tempo de plantio e vai ter tempo de colheita. Sim. E esses primeiros projetinhos é tempo de plantio. Exatamente. É ali que você aprende, eu preciso fazer o projetinho de um banheiro. Faz o projetinho do banheiro. Eu preciso fazer a cobertura da minha área de churrasco. Faz o projeto da cobertura da área de churrasco. É ali que você vai quebrar a cabeça, vai ter que analisar o sol, vai aprender a lidar com o cliente, com as ansiedades do cliente, né? Sim. Cada cliente é de um jeito, cada necessidade é de um jeito, né? Sim. Então, de fato, isso fez sentido para você, porque eu vejo, assim, uma reclamação no mercado. Nossa, mas eu não consegui oportunidade de estágio. Nossa, eu tinha minhas contas para pagar, não podia fazer estágio, então não entrei em nenhum escritório de arquitetura, então por isso agora eu não consigo clientes, né? Isso. E não é bem por aí, a pessoa precisa encarar, não é fácil também, não é moleza, né? Para você chegar nesse ponto onde você está hoje, não foi da noite pro dia. Não foi. Não foi. Só você sabe quantas noites sem dormir, né? Então não foi moleza, com certeza. Mas é importante passar por todas essas etapas, né? Sim. Que é a etapa mesmo que eu falo do plantio. Na hora que você começa a pegar os primeiros projetos. E você sempre fez projetos para público distinto? Como que foi? Quando eu comecei a fazer esses pequenos projetos, né, eu não tinha muito conhecimento na área de design, arquitetura, não tinha esse conhecimento porque meu era muito voltada para a parte de engenharia. E eu fui aprendendo e eu pensava comigo, gente, como que eu vou como que eu vou fazer uma casa num condomínio de alto luxo se eu nunca fiz nem uma casinha pequenininha, né? Como que eu vou chegar lá? E aí eu comecei a, como eu te falei, pegando os clientes um pouco mais simples, entregando um pouco menos de produto, até porque eu não sabia ainda, no meu início, fazer muita coisa, entregar muita coisa. E aí eu percebi que a gente não precisa só fazer alto luxo. Tem uma fatia de público ali que precisa do seu conhecimento de aproveitamento de espaço, que precisa que ele te dê aquela dica, aquela ideia, ou até um esboço, para ele conseguir aproveitar melhor o espaço dele, que é onde vem essas casas menores, apartamentos mais compactos, algumas de conjunto habitacional, com parceria com construtoras, né, que às vezes quer fazer só uma ampliação numa área de lazer, e eu comecei a entrar com esse público devagarzinho, e eu sempre entregava um pouquinho mais do que aquilo que eu estava oferecendo, até porque eu precisava aprender um pouco mais também junto com o meu cliente. E eu demorei um pouco para entender que eu não precisava fazer casa grande. Hoje eu gosto muito de atender esse público que precisa da arquitetura. Porque a arquitetura ela é conhecida como um luxo, né? Como um capricho. Eu tenho dinheiro, então eu vou fazer fazer um projeto com arquiteto. Eu não tenho dinheiro, então deixa quieto, eu vou me virar aqui, eu vou lá numa lojinha e compro o que eu quero comprar. E não. A arquitetura, ela fala mais do que luxo e capricho. Se você tem um apartamento pequeno e você compra um móvel modulado e sobrou ali 30 centímetros faltando para encaixar aquele móvel, por exemplo, é um espaço perdido, que às vezes pode armazenar um alimento, um utensílio, e com isso a gente vai adaptando de acordo com o que o cliente precisa, com o que o cliente pode pagar, sempre fazendo um brief muito bem feito, conversando com ele, perguntando até onde a gente pode ir com o projeto dele, dando soluções de acabamentos que podem ser um pouquinho mais elevados, também um pouquinho mais baratos, e ele vai construindo ali o projeto dele de acordo com as possibilidades que ele tem. Ele não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Às vezes um cliente me procura e fala assim,
Eu quero fazer um projeto só da cozinha, porque eu não tenho dinheiro pra fazer o apartamento todo. Eu falo assim, por que a gente não faz o projeto do apartamento todo? Uhum. E você vai fazendo devagarzinho, porque daqui 3, 4 anos o projeto é seu, você vai ganhar ali o seu material, né? Ganhar não, você vai comprar o seu material, o seu produto. E você tem um direcionamento, né? Exatamente. Pra onde que você vai. Então ele vai escolher a madeira pra cozinha, mas você dá só da cozinha agora. Mas ele vai ter o nome da madeira dele, vai ter todos os detalhes da cozinha. O ano que vem, sobrou uma graninha aqui, ele vai lá e faz a área de lazer dele, ou faz a sala, ou faz os quartos. Ele pode ficar com esse projeto aí durante anos e fazendo devagarzinho até ficar tudo pronto. E aí hoje é o meu público-alvo mesmo, assim, o que eu gosto de trabalhar bastante. A maior parte do volume seu de trabalho, O maior né? é esse, e eu gosto bastante porque a gente atende não só o luxo, né? Luxo que eu quero dizer de ter um lugar gostoso, cores bonitas, tudo muito bem pensado, porém, tudo muito planejado no sentido de aproveitamento. Do que cabe no bolso também da pessoa, né? E não só necessariamente aquilo que é o alto padrão, que envolve mais uma questão estética, uma questão de beleza e bem-estar também, mas que cabe no bolso de cada um. Exatamente. Achei bem legal isso que você falou, que eu, essa semana, ouvindo um podcast, né? Eu vi um negócio a respeito de vendas, fazendo um comparativo com startups, e que bate muito com isso que você falou. Sim. Porque um dos erros de muitas startups é ficar procurando um cliente para o produto dele. Enquanto é muito mais fácil você já ter o cliente e você procurar um produto para o cliente. Sim. Então, no caso, você já tem um nicho que você atende. É muito mais fácil você adequar o produto para esse cliente do que você bolar um único tipo. Eu só tenho um tipo de projeto e vou sair procurando clientes no mercado que comprem esse meu produto, que o seu projeto é um produto. Sim. Que compre esse meu produto que custa X reais. É muito mais difícil, porque você consegue, dentro de um nicho, você tem clientes com vários tipos de orçamento, né? Sim. Para vários tipos de obra e várias demandas. Então, se você tiver um produto que consiga atender aquele cliente, já torna a arquitetura acessível. Exatamente. E quando eu fiz a pós-graduação, eu tive um professor muito bom, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou muito sobre isso também, né? Porque a gente sai da faculdade, às vezes, com o ego bastante inflado, né? A gente sai da faculdade achando que a gente vai ter o nosso primeiro cliente, vai fazer a casa do sonho do jeitinho que a gente quer. Só que a casa não é para nós, a casa é pro seu cliente. E esse professor que eu tive, ele abriu um pouco minha visão. E foi onde eu pensei, por que não fazer vários tipos de produtos pro meu cliente? Por exemplo, como a gente estava conversando, eu posso vender um Fusca e eu posso vender uma Ferrari. Preço do Fusca, apesar que hoje em dia o Fusca também tá muito... Não tá tão barato, não tá tão barato. Mas... Não que a Ferrari esteja, mas... você pode vender um Fusca, você pode vender uma Ferrari. Um Fusca tem menos tecnologia, menos detalhes ali de acabamento, de design e tudo mais, você tem um preço mais acessível. A Ferrari tem muito mais tecnologia, muito mais detalhes, muito mais design, por um preço mais alto. Né? Exatamente, por um preço mais alto. O meu cliente, ele pode comprar um produto menor. Eu não preciso entregar para ele um nível de detalhamento do qual ele não vai conseguir arcar. Que é, por exemplo, na hora que ele vai colocar a janela na casa dele. Se esse meu cliente, ele for comprar numa loja de departamento a janela dele, ele vai comprar na loja de departamento. Não adianta fazer um desenho de esquadria, de caixilharia para ele, sendo que ele não tem esse poder aquisitivo. Esse projeto não vai ser viável para ele. Então, eu posso entregar um produto com um nível de detalhamento um pouco menor, onde ele pode adaptar com soluções mais em conta, né? E elaborar o projeto dele. E eu tenho aquele cliente que quer todos os detalhes, e ele tem como arcar com aquele projeto, e a gente faz também. E eu tenho aquele cliente também que quer um Fusca, mas quer instalar ali uma multimídia, vamos dizer assim. É a mesma coisa, ele tem o Fusca, ele compra o Fusca. E aí ele fala assim, Lúcia, mas eu preciso que você detalhe melhor pra mim a parte de marcenaria, por exemplo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai comprar o projeto mais simples, mais um detalhamento de marcenaria. Ou, eu quero a marmoraria também, mais marmoraria. Então eu consigo separar o meu produto e ele pode escolher aquilo que ele quer. De acordo com a demanda do cliente, Exatamente. Aquilo que ele pode, né? E já aconteceu de cliente me contratar o projeto mais simples, que eu chamo de consultoria com 3D, que é um projeto bem mais simplificado, com menos informações e menos nível de detalhe. E ele começou a construir ali, ele sentiu muita dificuldade na marmoraria.
daqui a um ano, porque ele chamou primeiro o pedreiro, fez a parte de toda a adaptação que ele precisou fazer. Chegou na marmoraria, ele tava com dificuldade, porque perguntavam pra ele, o que é meia esquadria, o que é engrosso, o que é saia de 3, o que é frontão, ele não sabia o que era, como que ele ia fazer isso. Ele me ligou, Lu, você pode fazer pra mim projeto de marcenaria desse meu projeto? Eu falei, posso. Aí ele comprou apenas o projeto de marmoraria, desse projeto. Então você consegue ainda ir comprando aos pouquinhos, entendeu? Com certeza. E é exatamente isso, você cria um produto para a necessidade do cliente, né? Então você tem tipos de projeto de acordo com aquilo que ele pode pagar, mas o principal objetivo do projeto, pegando o próprio exemplo do Fusca e da Ferrari, o Fusca e a Ferrari qual que é que ele precisa? Se deslocar do ponto A ao ponto B. O Fusca leva, a Ferrari leva também. Exatamente. Então, mas é importante você ter um veículo, né, para fazer essa locomoção, do que tentar fazer a pé, dependendo da distância onde é. Sim. Por isso que é importante numa casa, para o cliente ele possa contratar um profissional para fazer isso para ele. Porque, às vezes, o que ele precisa é somente se deslocar do ponto A ao ponto B. Eu preciso de uma casa boa, funcional, tenho filhos, aí você já sabe todas as etapas do briefing, e quase sempre a pessoa vai de cabeça, vai na casa de um amigo, vê, pega a opinião do pai, aí vai o pedreiro na obra, ele mesmo toma decisão por aquilo que ele já fez, o que ele já viu. Eu sou de cidade pequena, então já sei muito bem como que isso funciona, né, por lá. E é muito importante essa etapa pensada, né, porque se envolve uma questão de saúde. Sim. Né, questões de ventilação, né, questões do conforto térmico. Então, eu sei porque, assim, eu imagino eu fazendo um projeto, eu como engenheiro, para quem fez faculdade de engenharia, tem um semestre de desenho, basicamente, né? Sim. Então, a nossa habilidade, pelo menos a minha habilidade, falo por mim, para fazer um projeto arquitetônico é zero. Não sei nem por onde começar. Vou perder muito tempo. Sim. Vou perder muito tempo e para mim a cabeça é lógica, às vezes eu não consigo enxergar o óbvio, né? Então, se por um profissional, às vezes da engenharia, tem dificuldade para fazer o projeto, imagina o público leigo. Sim. Né, que não sabe nem o que pode dar problema. Mas é muito legal de ter esse produto acessível, né? Ter um projeto acessível, que esse cliente possa pegar, possa pagar e possa usufruir do que é de melhor. Até porque o projeto não é a etapa mais cara da obra. Não. E principalmente para esse público, muitas vezes é onde rola os puxadinhos, né? Vem, faz uma parte, depois vai fazer um puxadinho aqui, depois vai fazer... E esses puxadinhos nunca são pensados, né? Depois fica... A hora que você vai ver, ocupou todo o terreno, tá todo irregular, chega a prefeitura, vem a notificaçãozinha lá que precisa regularizar. E às vezes nem é na própria obra, por exemplo. Alguns clientes me procuram, né, já com o desenho em mãos. Então vamos supor, ele quer fazer uma casa, ele já fala, já tenho o desenho da minha casa. Quando eu olho, eu percebo que ele não contou áreas de circulação, onde você precisa pelo menos do giro do seu corpo ali pra entrar no espaço, ele não considerou, porque não pensou naquilo. Às vezes um ambiente pelo outro, cadê o espaço da janela? Tipo, às vezes tem um quarto no meio, sala, cozinha, tanana, e não tem espaço pra janela. Então, às vezes ele vem com aquela ideia na cabeça dele, que ele tentou rabiscar ali, Sim. e já está errado no papel. Se ele chega nisso na obra, pra fazer, sem uma profissional pra orientar, aquele quarto vai ficar sem ventilação. Com já certeza. aconteceu, de eu chegar numa obra que já iniciou sem profissional, o cliente decidiu fazer ele o pedreiro, e a janela, aliás, o banheiro não tinha janela, um banheiro do casal. Aí a gente adaptou ali com uma ventilação zenital, né, um superior, ficou bom, mas assim, acabou que ele teve que rasgar a laje, tem um trabalho um pouco maior na questão de limpeza, né, dessa janela, tudo mais, mas deu certo no final, mas não é o ideal seria que ele tivesse uma janela ali legal, boa, já prevista antes dele ter que quebra-quebra de novo. Com certeza. E é uma coisa que é um investimento da vida, Sim. né? Muitas vezes a pessoa não vai ter outra oportunidade de fazer outra reforma, ou de fazer outra construção, ou de mudar para um outro lugar. E a única opção que tem erra o golpe ali, vamos dizer, né? O que ele vai ter de retrabalho e de custo para tirar uma coisa quebrada e fazer novamente, praticamente já pagaria o projeto. Sim. Já é um custo alto que vai ter por fazer por etapas, né? Porque o fazer por etapas sempre fica mais caro do que vir e fazer de uma vez. Sim.
Então o projeto ele é um custo irrisório, às vezes, dependendo do tamanho da construção, né? Então você tem o tamanho de construção e o custo do projeto perto do que se perde com desperdício, com o que precisa quebradeira, que precisa... Enfim, várias coisas que a gente tem muitas construções irregulares, né? E às vezes, eu falo até para a parte nossa como construtora, porque às vezes pensa, nossa, contratar uma construtora também é só para quem tem dinheiro. É muito mais barato se eu fechar direto com o Zé Pedreiro. Porque o Zé Pedreiro já fez todas as casas aqui do bairro e tal, mas se ele estiver fazendo uma coisa errada, ele vai continuar fazendo errado em todas. Sim. E lógico, esse cara ele tem um nível de conhecimento que eu não tenho. Então, eu não troco, a posição do engenheiro não troca a posição do pedreiro em hipótese alguma. Tanto que eu até comento na obra que mestre de obra, o dia que acabar a mestre de obra, acabou a obra. Não tem mais obra, o dia que acabar o mestre de obra. Elas complementam, né? Se complementam. Então tá ali para evitar coisas que às vezes o prejuízo fica muito maior. Muito maior. Sim. Como coisas simples de infiltração. Infiltração, muita coisa dá para ser previsto antes. Sim. Principalmente infiltração por capilaridade, aquela que vem do solo. É uma impermeabilização que tem que ser feita e bem feita no baldrame e evita que aquela umidade suba para a parede, estraga móvel. Aí a criança tem problema de rinite. Cada 1 ano, menos que isso, descasca a parede. Descasca a parede. Aí bolora de novo, descasca de novo. Só esse trabalho que vai ter de descascar e de refazer. Com certeza. Já. E é um projeto também acessível à parte da construção, né? Eu vejo que nós também lá nós temos obras diversas. Então, do mesmo jeito que a gente tem a obra de alto padrão, tem a obra residencial, tem a obra comercial e tem a reforma. Sim. Acho que 90% dos meus clientes, né, os que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, vamos dizer assim, por questões de fazer uma obra de uma vez, né, e não por partes e tudo mais, se arrependem de não ter contratado ou uma construtora ou uma empresa boa, assim, que tome as rédeas da obra, até nós mesmos, né? A gente oferece a parte de acompanhamento de obra e eles se arrependem porque exige tempo, conhecimento, dor de cabeça. Eu tenho clientes que já tiveram que fazer terapia depois de obra porque quis abraçar o mundo ali, sozinho, só ela e o pedreiro e teve problema de saúde. Sim, porque não é simplesmente comprar o material, né? É. Às vezes o pessoal pensa, a gente fala da parte de gerenciamento da obra, não, mas pode deixar, eu tenho tempo, eu consigo comprar os materiais. Não, mas o gerenciamento de obra não envolve somente compra de materiais. E outra orientação que a gente sempre gosta de dar para os clientes, por exemplo, principalmente quando a gente não acompanha o projeto e também não entrega o produto completo, né? Por exemplo, quando o cliente faz um orçamento de principalmente quando envolve mão de obra, marmoraria, marcenaria, né, alguns detalhes, esquadria e tudo mais, a gente sugere alguns acabamentos de acordo com o que está proposto. Por exemplo, se você coloca uma máquina de lavar louça embaixo da pia, dependendo do tamanho da saia dela, a máquina de lavar louça não vai entrar, porque senão a instalação dela fica muito alta, né? Então a máquina de lavar louça, dependendo do modelo, ela não entra. Então, a gente prevê isso em projeto também. E aí, para baratear custos, às vezes o cliente vai fazer o orçamento no lugar e ele põe um tipo de acabamento, por exemplo, com engrosso, ou então uma saia maior, sem meia esquadria. No projeto tem meia esquadria. Ele tem um custo menor de orçamento e ele não consegue comparar. Então ele não vai comparar laranja com laranja, né? Ele vai comparar 2 produtos diferentes. Então o que ele vai fazer? Ele vai fechar no mais barato. E lá no mais barato, às vezes, não atende aquilo que está previsto no projeto. E qual que é a forma de baratear isso? Não vai fazer porque ficou mais caro? Não, a gente pode trocar o material ao invés de jogar o acabamento. Então, ao invés de ele colocar uma pedra um pouco mais cara ou um porcelanato mais caro, a gente diminui um pouquinho no material e faz a mesma proposta, atendendo ali a necessidade de colocar, por exemplo, uma máquina de lavar louça embaixo da bancada. E aí ele não sai prejudicado. Porque às vezes o cliente ele vai atrás do... Né? A gente também, olha o preço. A gente olha lá o quanto que ficou aqui, quanto ficou aqui. Ele não consegue entender. Sim. Então a gente sempre orienta nessa parte. Quando o cliente recebe o orçamento, eu já falo, deixa eu ver por que ficou tão mais barato. Na hora que eu bato o olho, eu vejo que é questão de acabamento mesmo. Com certeza tem algum tipo de coisa ali, ou até o escopo, né? Que é o pior. Porque se é só acabamento, às vezes ainda passa. Agora o escopo não tá fornecendo isso. Exatamente, também tem isso também. Questão de mão de obra, né? Envolve bastante isso. Exatamente. De mão de obra é bastante. Né? E pra gente que trabalha com equalização de orçamentos,
pra gente é difícil. Então, eu imagino pro cliente o tanto que deve ser difícil. Sim. Mas acho muito legal, assim, esse tema eu gostei bastante quando você propôs a gente falar sobre ele, porque é um tema que poucas pessoas falam. E a gente tem essa mística no mercado de que o projeto é somente para quem tem dinheiro, somente para quem é rico. O projeto arquitetônico é um adereço de luxo, vamos dizer. Eu tenho o luxo de eu ter contratado a arquiteta para fazer meu projeto. E não necessariamente é isso, né? Como a gente falou, é uma questão de bem-estar também. Mas tenho certeza, sim, tem muita gente também que está ouvindo a gente, está se posicionando aí, como eu disse, no mercado, às vezes está com dúvida, mas como que eu faço para poder ganhar dinheiro nesse mercado? Porque no alto luxo eu consigo cobrar muito por um projeto. E como que eu faço para conseguir cliente? Como que eu faço para conseguir o giro? Como que eu faço para adequar o produto? Mas, Lúcia, como que eu faço para ganhar dinheiro com uma obra de uma casinha que é pequena, quer fazer uma área de churrasco, sendo que se eu fizer uma mansão, eu vou ganhar muito mais? Essa foi uma matemática que eu fiz aí ao longo do tempo também. Quando a gente faz um projeto, né, que a gente ganha um volume maior, né, projeto maior, com detalhes maiores, uma casa maior, um padrão mais alto, esse projeto vai ter um custo mais alto também. Porém, o tempo que você passa com esse cliente, né, trabalhando com esse cliente, se você fizer uma conta rápida e dividir pelos meses, ele às vezes acaba sendo igual a um projeto mais simples, onde você entrega algo mais simples e o projeto ele é mais rápido também. Por quê? Porque você não vai fazer um nível de acabamento ali no projeto. E quando eu falo consultoria também, eu quero dizer, isso é até bom afirmar, não é a parte de construção, né? Quando a gente faz um projeto de uma casa, a gente precisa fazer detalhes que são específicos, que não tem como a gente simplificar muito. Quando eu falo essa consultoria, eu falo mais na área de design, exteriores e pequenas reformas, no sentido porque numa casa não tem como, né? Exatamente, como que a pessoa vai Você tem que fazer um estudo, direito, esquadria, aprovar na prefeitura, né? Então, porém, a gente também tem no escritório padrões desse tipo de construção. Tá? A gente pode também fazer a parte de prefeitura, fazer a parte de condomínio, fazer o acompanhamento também da parte da obra em si. A gente pode levar esse projeto que pode ser tão complexo ou menos complexo, mas não a nível de consultoria como esse projeto mais simples também que a gente tem no escritório. Até aproveitando fazer uma pergunta que eu ia fazer, nesse projeto mais simples, como que funciona? Como que o cliente faz para saber o que ele vai comprar? Você falou que você entrega um 3D, não é mesmo? Isso, assim, ó, por exemplo, sabe quando o cliente liga e fala assim, vem aqui na minha casa que eu precisava que você me desse umas ideias? Então, me dá uma diquinha. Uma dica, isso. Ao invés de dar ideia, eu fui um pouquinho mais além. Então, a minha consultoria não é a famosa consultoria, né, a mais conhecida, que é um bate-papo com o cliente que é conhecido pelo nome. A minha consultoria é assim, a gente faz um estudo preliminar como se fosse um projeto completo, total. A gente senta com o cliente, conversa com ele sobre as necessidades dele, vê as áreas de intervenções, quais ambientes que ele vai querer mexer na casa dele, modificar, e a gente faz um estudo. Aí eu vou pro escritório, faço uma proposta de layout para ele, baseado no que ele me falou ali naquele briefing, e elaboro um projeto 3D. E o que eu entrego? O projeto 3D, uma planta com informações básicas ali de medida, do que a gente está propondo, aqui vai ser uma bancada assim, aqui vai ser o eletrodoméstico que ele já tem, que ele vai aproveitar, ou então que ele vai comprar. A gente coloca ali um resumão, como se fosse um resumão mesmo. Como se fosse um memorial descritivo mais resumido ali no projeto. E entrega os 3Ds. Nesse 3D, quando ele for comprar o produto dele, vamos supor que ele vai comprar um papel de parede. Se no papel de parede tem detalhes em cor-de-rosa. Eu não preciso escrever naquele projeto que o papel de parede da marca Y, as medidas são essas, a quantidade é essa. Dificulta um pouquinho a vida dele, mas ele pode pegar o projeto com aquela planta com as medidas básicas, ir até uma loja e falar assim para a vendedora, olha, eu preciso de um papel de parede parecido com esse, a medida que eu tenho da parede é tanto por tanto, quanto fica? E ele vai ver e escolher ali o que ele pode arcar. Ele vai ter vários tipos de papel de parede, com vários valores, né, vários que ele pode escolher ali, baseado no projeto. Ou seja, ele não foge daquilo que foi estudado. Ele não precisa necessariamente comprar aquele papel de parede, ou aquele piso, ou aquele mármore. Ele pode
comprar algo parecido que caiba no bolso dele, baseado no 3D e com as medidas básicas que a gente entrega. Diferente de um projeto completo. No projeto completo, a gente vai dizer o papel de parede da marca tal, você vai comprar tantos rolos para essa parede, faz um detalhe, né, da parede, mostrando exatamente onde ele vai ser aplicado, e aí é totalmente diferente. Então, a gente tem esses dois jeitos. Um lado facilita um pouco para o cliente, porém um custo maior de projeto, o outro tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é possível de se fazer sim. Mas é o que cabe no bolso dele, né? É o que cabe no bolso dele, exatamente. Cabe no bolso dele, ele vai lá, procura na melhor condição que tem, pega um feirão da bricolagem do depósito grande aí. Às vezes um ponta de estoque. Ponta de estoque, exatamente. Consegue fazer e segue o projeto. Falando em seguir o projeto, qual dos públicos que geralmente tem mais alteração? Esse público mais que pega o projeto mais simplificado ou o público que pega o projeto mais elaborado em questões de mudança, de ficar alterando o projeto depois de definido, ou tanto faz? Não, assim, depende muito, né? Já fiz uma casa inteira, uma construção de aprovação e tudo, que eu apresentei pro cliente, falei assim, olha, estudamos, tá aqui o projeto. Ele falou assim, lindo, tá bom. Eu fiquei assustada, falei, como assim? Você não vai mudar uma porta de lugar, né? Fiquei um pouco assustada. Voltei pro escritório, eu não tava contente, porque eu não tô acostumada ficar sem alteração. Percebi que se eu invertesse o closet com a suíte, ficaria melhor. Eu mudei, mandei pra ele, falei assim, olha, achei uma solução melhor pra você. Pode ser? Ele, não pode ser. Foi o projeto mais tranquilo assim, da minha vida e foi uma construção. Mas os projetos mais simplificados geralmente têm menos alteração, até porque não tem esse nível de detalhamento tão alto, onde as dúvidas maiores não saem ali. Às vezes essas dúvidas elas vêm na hora da compra. Ah, entendi. Entendeu? Então na hora da compra ele vai ver assim, não, qual acabamento que eu quero, qual que eu não quero, aí ele vai decidir se ele vai querer contratar esse detalhe específico ou não, né? E muitas vezes também o público que compra o projeto mais simples, que geralmente é um público de apartamentos menores, né, casas de conjuntos habitacionais e tudo mais, às vezes ele não sabe que ele pode mudar. Às vezes a gente tem que falar assim, você pode mudar se você quiser. Sim. Mas ele fica receoso, sabe? Ele fica mais... ele já não tinha aquilo. Aí ele comprou e tá lindo, ele gosta, né? Ele não tem tanta... porque as referências que a gente vê na internet, pra hora de você... Vamos supor, você vai reformar seu quarto. Quando você vê essa referência, só vê referências grandiosas, com muita coisa. E aí aquele cliente, ele olha para aquelas referências e pensa assim, gente, isso aqui não vai caber no meu quarto. O que eu vou fazer no meu quarto? Ele fica perdido. E quando a gente dá uma solução, é a única solução, talvez, que ele nunca tinha pensado, então acaba que faz menos alterações. Mas acho que é só por questões disso, por não ter tantas referências Entendi. Na internet, né, para procurar, do que... uma casa maior, Sim. né? Uma casa que tem N possibilidades. E depende sempre da quantidade de pessoas que está palpitando, né? Sim, Essa é uma habilidade que o arquiteto tem que ter na hora de cobrar o projeto. Sim. Beleza, eu vou apresentar o projeto para quem? O pai e mãe vai assistir a apresentação do projeto? Beleza. Muitas vezes, já aconteceu também no cliente meu falar assim, olha, eu conversei com o meu vizinho, nem é amigo dele, nem frequenta a casa dele, e ele falou que essa solução não é a melhor. Como ele já tinha feito várias pontuações nesse sentido, eu falei assim, olha, você precisa sentar com a sua esposa e definir o que vocês precisam. Porque vocês estão se baseando na casa de alguém. Sim. E você não mora nessa casa, né? Se for fazer uma casa pra mim vai ser diferente, uma casa pra você vai ser diferente. Tanto, esse exemplo é muito bom, porque eu fiz, sabe aquele Jardim Cristo Redentor? Várias casas que entregaram pela construtora, sim, junto com a Coab. Eu acho que eu fiz mais de 40 reformas lá. Eu não tenho nenhum igual ou parecido. Por quê? Porque eu tenho famílias que têm 2 filhos, que precisam de um quarto para 2 crianças. Eu tenho famílias que não têm filhos e não querem ter filhos. Então aquele quarto virou um closet, ou então um home office. Eu tenho famílias que não gostam de churrasco, são vegetarianos, não tem churrasqueira. Tem famílias que já gostam da piscina, e coloca aquela piscina enorme numa área pequena, mas tudo bem, eles querem, é o sonho deles. Vão aproveitar, entendeu? Vão usufruir, né? E eu nunca me oponho ao sonho do cliente, porque o que eu aprendi bastante ao longo do tempo, que não existe brega, não existe feio. O que é bonito pra mim, não é pra você. Às vezes o que é legal, que eu acho interessante pra você não é. O que atende a minha necessidade não te atende. Então a gente tem que começar a fazer, os profissionais, na grande parte, o que eu acredito, não devemos fazer esse projeto pra nós.
entendeu? Tem que fazer projeto pro cliente. Sempre com a nossa visão técnica ali, né, pra direcionar, senão fica às vezes muito bagunçado. Mas não sou eu que vou morar naquela casa, é o meu cliente. Então eu tenho que atender as necessidades dele de acordo com o que ele me pede. Exatamente. Mesmo que o que ele esteja te pedindo assim, eu quero ter uma fachada luxuosa, porque eu quero mostrar minha casa diferente para quem tá passando. É uma necessidade dele fazer isso. Exatamente. E ele quer fazer dessa maneira, você vai lá fazer, lógico, dentro das coisas cabíveis, do que você entende que vai ficar bom, né? E vai entregar isso para ele. Sim. Mas não vai fazer um projeto pensando para quem está do lado de fora. Vai sempre fazer o projeto pensando para quem está do lado de dentro da casa. E eu sempre deixo muito claro isso pro cliente. Quando ele começa a falar de opiniões de pessoas que não vão morar naquela residência, eu sempre sei, então vamos conversar. Você precisa ver as suas necessidades. Porque às vezes o cliente ele olha a revista, olha a internet, acha lindo e quer aquilo. Mas aquilo não atende a necessidade dele. Então, não adianta também eu propor algo pra ele que ele tá me dizendo, vamos supor, ele fala pra mim, eu não cozinho em casa, a gente só come fora no restaurante, porque meu trabalho é muito correria, e a gente só faz uma pizza no final de semana, ou pede, ou faz uma massa no final de semana. Pra que eu vou fazer uma ilha com 2 cubas, com uma lavadora de louça, 14 serviços pra essa família, que não cozinha em casa. Ele acha bonito, mas ele não vai atender a necessidade dele. Então, eu sempre tento pontuar, olha, vamos conversar sobre esse assunto aqui? Vocês precisam, como que é o dia a dia? Vocês precisam disso? Vocês não precisam? É isso mesmo que vocês querem? Né? Se ele quer, beleza. Excelente, a gente vai... Eu fiz um quarto pra uma cliente de 6,5 por 6,5. Era muito grande, não cabia, não sabia como pensar naquele quarto. E aí eu perguntei pra ela, mas por que você quer esse quarto tão grande? Na minha infância, viveu minha família inteira dentro de um quarto só. Agora eu quero um quarto grande pra mim. Então ela tem um quarto grande dela. Sim. Entendeu? Você olha o projeto, você vê o quarto e a casa em volta, assim, sabe? Mas ela tem, é um sonho dela, então vamos fazer o quarto dela 6x6, 6,5 por 6,5. E ela tem o quarto dela 6,5 por 6,5. Sensacional. Isso aí eu já até trouxe num outro episódio, né? Esse exemplo que eu vou dar agora, mas bate muito com isso que você falou. Eu já na posição como engenheiro fazendo uma reforma, a dona do apartamento, a avó dela é chinesa, fala chinês, não fala nem português até hoje, veio da China mesmo, né? E ela queria colocar um azulejo vermelho no banheiro lá do apartamento. E assim, aí imagina, né? Pionada de obras já conhece. Virou aquela... Cara, de onde veio esse azulejo vermelho? Que coisa feia, que coisa brega. Foi até difícil de achar, né? Alguns assim no mercado, porque não é padrão. E beleza, fizemos a obra, colocamos o azulejo vermelho. No dia da entrega, ela pegou, olhou o apartamento assim, pegou a avó dela, levou direto no banheiro. Foi a primeira coisa que ela mostrou. Olha aqui, vó, que eu fiz, ó. Porque isso aqui é pra fazer eu lembrar da senhora. Sempre até arrepio, só de lembrar. Olha. E começou a virar aquele chororô no apartamento. Aí tô lá eu tentando me segurar firme. Porque, assim, foi bastante emocionante. Então, assim, é um azulejo vermelho. Você pode pensar, nossa, que bobeira. Mas por quê? Você poderia empurrar, né? O arquiteto que fez ali poderia ter empurrado qualquer coisa. Não, mas isso aqui não tá na moda. Você tem que ver o que tá saindo. Agora o que é bonito é o cinza, é o tons pastéis, é o porcelanato de 1,20 por 2,70 de altura. Não, ela queria o azulejo vermelho. Sim. E de fato, ela entrou e foi lá. Talvez a gente nunca vai saber o quão isso de fato era importante para ela, né? Mas ela pegou a vozinha dela, levou lá, mostrou o azulejo vermelho do banheiro. Sim. Então acho que essa é uma parte gratificante, né? Da profissão. Nesse dia me fez ver com um olhar bem diferente mesmo, né? Da parte da profissão, porque eu tava, lógico, no começo da carreira, uma das minhas primeiras obras, né? Que eu peguei para fazer. E eu falei, nossa, de fato, acho que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes a gente não consegue ver necessariamente com o olhar do cliente, mas tentar vestir ali, pelo menos o óculos do cliente, né? Para enxergar com a ótica dele. Porque ele que vai passar a maior parte do tempo ali, cada um é de um jeito. Achei que você falou agora há pouco foi sensacional, não existe brega, não existe feio, existe o gosto de um e o gosto do outro. A gente vê isso por música, né? A gente gosta muito de uma música, outra pessoa não gosta, a gente gosta muito de uma comida, outra pessoa não gosta. Exatamente. Por que não na casa? Por que não na casa?
Eu amo quiabo. Você que tá assistindo aí gosta de quiabo? Você gosta? Eu gosto. Aí, ó. Não sei se todo mundo gosta, eu adoro. Eu gosto de E tem gente que odeia e não pode nem ver. Não pode nem ver. Entendeu? Não, então quiabo nunca, porque eu odeio quiabo, né? Sim. Não faz sentido. E, de fato, o projeto ele acaba sendo acessível para todos, né? O projeto é para todos. Isso é uma dúvida de todos. Mas também esse público que eu atendo com os projetos mais simplificados, eles têm essa dúvida, porque eles acham que o projeto vai ser feito por mim. Uhum. No sentido de que eu vou olhar para ele e falar assim, deixa eu ver com o que ele combina e vou fazer o projeto dele. E não. Quando o cliente chega até mim, quando ele tem esse acesso aos meus projetos, ao meu escritório, que eu explico para ele, ele entende que o projeto é uma obra conjunta. Uhum. Que ele vai me dizer as necessidades dele, ele vai me mandar as referências dele. Com essas referências, muitas vezes eles acham que a referência que eles vão me mandar é para eu copiar. E eu explico, não precisa se preocupar com isso, não é uma cópia. Nessas referências eu começo a pegar repetições de materiais, repetições de mobiliário, algumas coisas que vão se repetindo que eu percebo o estilo dele. Uhum. E aí quando eu monto o mood board, que é o primeiro passo ali do estudo, ele já olha e fala, nossa, era exatamente isso que eu estava pensando. Por quê? Porque eu não tô fazendo um projeto pra mim, é pra ele. Muitas vezes eles acham que vai chegar lá, vai ter... O meu projeto vai ser igual ao do seu, só vai mudar a cor. E não é assim que funciona. Tem alguns casos que não tem como. Por exemplo, o quarto do Jardim Cristo Redentor. O quarto de casal não tem muito o que fazer. Porque ele tem uma janela, porta, não tem aonde você mexer a cama. Então acaba que todos ficam com a mesma posição, mas nunca iguais. Muito bom. Sensacional. Não, eu acho que tirou a dúvida de todo mundo. Eu gostei muito, de fato, de falar sobre esse tema. É legal de ver a sua trajetória, de onde você veio, né? Então você não necessariamente seguiu o caminho padrão. Fiz estágio no escritório de arquitetura, aprendi, fui pegando meus primeiros clientes. Não, você começou no escritório de engenharia, né? Trabalhar até com outros tipos de projeto. Até por sinal, o marido da Lúcia está aqui nos bastidores e já se comprometeu que vem gravar aqui para tirar todas as dúvidas sobre projetos complementares. Você que trabalha com projeto complementar ou que pretende trabalhar com projeto de hidráulica, projeto de elétrica, saiba que tem muito mercado para esse tipo de projeto e esse projeto está sendo muito bem aceito no mercado. Então, em breve, tá prometido, hein? Lucy, sensacional. Muitíssimo obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aí, do seu conhecimento. Você entregou até mais do que eu imaginava. Ensinou até a maneira como você faz para analisar aí, identificar de fato a real necessidade do cliente, aquilo que ele de fato gosta, né? E como que o mercado ele é para todos. Acho muito importante que às vezes esse episódio chegue a esses clientes. Sim. Que eles possam ver, nossa, mas eu posso contratar um profissional. Eu não preciso quebrar a cabeça, eu não preciso sofrer, a obra não precisa ser um caos. Eu não preciso gastar rios de dinheiro. Se eu tiver um projeto, eu consigo fazer um levantamento, né? Eu consigo me preparar. Se eu fizer o projeto completo, eu consigo, com o passar dos anos, não fazer um puxadinho. Sim. Porque já foi pensado, né? Já faz uma coisa pensando na próxima. Que tá exatamente. E assim, a vida ela é tão curta pra gente ficar sofrendo por algumas coisas que acontecem, e a obra às vezes acaba sendo um sofrimento muito grande para todo mundo, né? Então acho muito bacana essa maneira que você trabalha, e muito legal você vir aqui compartilhar isso hoje com as pessoas. Como eu falo, boa parte dos nossos espectadores aqui do podcast são pessoas que estão adentrando o mercado agora, às vezes estão procurando ainda o caminho, igual você citou quando você estava no começo, né? E não sabe ainda por qual caminho seguir, modela alguns profissionais. Então, muito legal do podcast a gente ouvir história de pessoas reais que começaram como todos nós, né? Vieram lá de baixo, veio batalhando, foi construindo nome, foi construindo uma carreira e hoje está aí consolidado no mercado. E espero que isso tenha feito muito sentido para todo mundo. E como que a gente faz para te encontrar aí nas redes sociais? O meu Instagram é @lucigobo, arquiteta. E, na verdade, eu tô só com o Instagram mesmo. Só com o Instagram? Excelente. Lucy Gobo Arquiteta. Tem ponto? Tem alguma coisa? Não, Lucy Gobo Arquiteta. Lucy com I. Lucy com I. E Gobo com dois Bs. Lucy com I, Gobo com 2 Bs, arquiteta.
Arquiteta, isso Arquiteta. mesmo, Excelente. Lúcio, muito obrigado. Espero te ver em breve aqui pra gente falar mais sobre algumas coisas. Se pudesse, a gente passaria horas, né? Mas infelizmente Sim, o tempo sim. passa muito rápido. É verdade. Eu que agradeço o convite. Gostei bastante. Que No bom. começo com uma travadinha, mas acho Não, que foi. foi sensacional. Muito bom. Muito bom. Tá? E você que assistiu até o final e ainda não é inscrito no canal, só lembrando, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E você viu por esse episódio o quão rico é o conteúdo que esses convidados trazem aqui pra gente todos os dias, né? Eu aprendo demais, então tenho certeza que você do outro lado está aprendendo também. E você também pode me acompanhar através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. E, Lucy, vamos encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima e... Tchau, tchau. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,